bem-vindos ao programa Café com Direito. Hoje, num ambiente diferente, viemos aqui ter o prazer de entrevistar um expoente do processo civil no nosso estado. E alguém que a gente se orgulha muito, o Dr. Rinaldo Mozala, para falar sobre o Código de Processo Civil, que já está aí chegando e que agora a gente tem muito o que aprender. Dr. Rinaldo, muito obrigada por nos aceitar e receber aqui no seu escritório. E, sinceramente, vamos explorar, porque a gente precisa de uma boa aula sobre o Código de Processo Civil. Eu que agradeço, Sheila, o convite e a visita também, né? Foi realmente um lugar diferente, a gente está aqui tratando sobre esse assunto dentro do meu escritório, né? Olha, o lugar teria que ser aqui, até por conta da agenda e da loucura que está, né? Escrever, falar, né? E principalmente gerir todo o escritório já com essa nova roupagem que é o Código de Processo Civil. Agora, Mozalas, eu me lembro bem que você já teve em alguns momentos falando sobre o novo, né, Código de Processo Civil no programa, mas a gente estava mais de forma superficial, ainda na questão doutrinária, bem, né, mais subjetiva. Agora não. Vamos ter que passar para as questões já na prática. Uma delas, que já se questiona, né, como vai ser, porque esse código ele fala muito na conciliação, valorizar. Alguns mecanismos foram colocados, introduzidos justamente com essa intenção. Quais foram esses mecanismos e como você vê agora, já de imediato, com a nova entrada agora em março? Esses são meios de solução consensual dos conflitos, né? A gente teve uma experiência muito positiva com os juizados especiais, cuja estruturação do procedimento é um pouco diferente do que a gente tinha até então com o Código 73, onde as partes elas são chamadas não para contestar, e sim para tentar fazer uma composição, né? Então o novo código ele dá um avanço porque ele estabelece a conciliação e a mediação como sendo obrigatório e só não se realizará, na verdade, se ambas as partes não quiserem. Então muda um pouco do procedimento para quê? Para ao invés de se estabelecer realmente no primeiro momento o litígio, busca no primeiro momento a conciliação. Se não tiver conciliação, aí sim é que o processo ele vai tramitar a partir das fases postulatórias, instrutórias e finalmente a fase decisória. Mas é realmente uma mudura de estrutura dentro do procedimento para se tentar ter uma solução mais legítima, né? Ninguém se duvida que a solução realmente compartilhada, realizada pelo consenso das partes, sempre é uma solução que é mais aceita por elas. Então até quando você pensa ter certa dificuldade em ver o cumprimento daquela decisão de uma forma coercitiva, quando se faz um acordo, acaba que se cumpre sem precisar de nenhuma coerção do Estado, porque a palavra dada também ainda tem muito significado para a gente. Então o Código visa exatamente isso, é que as partes se componham mediante o diálogo, mediante a facilitação do conciliador, do mediador, para que se chegue a uma solução compartilhada desse litígio, né? Ela passa a ser uma audiência a mais, essa audiência de conciliação a qual as partes podem ou não concordar, né? E aí tem aquela grande questão que é que o réu ele tem um prazo para poder dizer se concorda ou não, né, até mais ou menos 10 dias antes dessa audiência. Nos moldes que nós temos hoje, na questão da funcionalidade e da estrutura do judiciário, vai ser possível isso? A depender da unidade da federação, né, de qual é a justiça que está se organizando para poder realmente realizar esse procedimento. Há uma discussão hoje muito na doutrina entre os processualistas na questão da ineficácia estrutural da legislação. Alguns tribunais, infelizmente, eles não estão preparados para instituir esse centro de conciliação ou mediação, outros já estão preparados. Mas isso não quer dizer que a realização desse procedimento ou a deixada de realizar esse procedimento vai causar algum impacto em termos de validade ao processo. Isso não vai ter essa repercussão negativa. Vai ter, assim, uma manutenção do modelo anterior, que já se mostrou um pouco ineficiente. Mas se tiver estrutura, o procedimento vai estabelecer de fato essa conciliação ou mediação imediata, né? Um dos papéis que foi bem ressaltado no CPC agora é o papel do próprio advogado, em vários aspectos. Um deles é exatamente da importância nesse momento, né, onde a parte, quando recebe a intimação e há essa possibilidade dele aceitar ou não ir para a primeira audiência de conciliação, consultar um advogado. Os nossos advogados, eles já estão preparados com essa nova cultura do conciliar,
de aquela história de abrir mão um pouquinho daqui, eu ganho aqui, abro aqui, mas para resolver de cara numa primeira audiência? Interessante porque na universidade a gente não tem muito esse dinamismo, né, de você ser um advogado que está sendo formado para tentar uma conciliação, uma composição de toda forma consensual aí do litígio. A gente sempre trouxe essa tradição de querer lutar para então ter um resultado que fosse imposto pelo Poder Judiciário. Vamos pecar muito por isso, vamos passar um tempo ainda se preparando, conhecendo como é que funciona de fato a conciliação e a mediação, porque só o dia a dia vai mostrar essas particularidades desses momentos processuais, a nossa realidade brasileira. Mas penso eu que vai ser muito bom para os advogados, vai ser muito bom para as partes, vai ser muito bom para o jurisdicionado como um todo. Para as partes, porque elas vão ter a possibilidade de resolver de uma forma consensual, de uma forma sempre muito legítima, como eu acabei de dizer, uma solução rápida, uma solução que não compromete nenhuma das garantias das partes, uma solução mais barata para ela. E para o advogado pode até pensar também que seria ruim para ele, porque uma solução mais barata significa perda de remuneração dele. Mas esse é um pensamento que, penso eu, que é um pouco equivocado. Porque hoje a gente tem um processo que dura aí cerca de 7, 8, 10 anos, e você poder manter um processo durante todo esse período, para você ter uma remuneração mais significativa ao final, você perde muito. Quando ao passo, se você puder resolver rapidamente esse litígio e ter uma remuneração ainda que diminuída, mas ter uma velocidade maior nessa solução, vai ser muito mais importante para o advogado também. Então, é um modelo que beneficia a todos os sujeitos do processo, ao juiz, às partes, ao jurisdicionado como um todo e também ao advogado que está aí apresentando esse problema junto ao Poder Judiciário. Esse modelo, né, que eu aposto e eu acredito, até porque já tento fazer isso já há muito tempo, que é a questão da cooperação entre os advogados, entre as partes como um todo, e principalmente entre os advogados, que são os conhecedores técnicos, né, dos instrumentos do judiciário. Para forçar um pouco, a gente percebe que o CPC ele colocou muitas multas em relação à boa-fé, às litigâncias, né, multas assim que o juiz vai poder instrumentalizar isso de alguma forma. Tá mesmo, você vê isso mesmo como a ferramenta ideal para que isso vá acontecer? Ou eles vão mesmo aplicar, porque multas pela questão do litigância de má-fé já tinha, né? A questão é se vamos se aplicar, vai ser aplicada, vai servir de forma coercitiva para que a gente aprenda, nem que seja na dor do bolso. O código ele vem, na verdade, com duas feições, né? Uma com a sanção penal e a outra com a sanção premial. De fato, ele vem num aspecto muito mais duro, muito mais rigoroso, se a gente comparar com o Código de 73, o Código passado. Porque ampliam-se as hipóteses de litigância de má-fé, de atentado à dignidade da justiça e de aplicação de multas como um todo. Mas, ao mesmo passo também, são criadas as sanções premiais, alguns preferem chamar como promessas de recompensa, em que, se uma das partes resolve cooperar para resolver aquele problema, reconhecendo ali, de certa forma, a razão que está com a parte contrária, ela vai ter alguns benefícios processuais, como, por exemplo, redução de pagamento de honorários, redução de pagamento de custas, a questão também de você poder ter uma mitigação em termos de procedimento, você poder reduzir isso aí, esse procedimento, você não vai ter um processo que dure tanto como se durava antigamente. Então, essas recompensas que são colocadas pelo Poder Judiciário de uma forma metajurídica, ou mesmo de uma forma prevista ali dentro do procedimento, de forma expressa, isso é muito interessante. Parcelamentos que serão possíveis também, você concorda, eu vou parcelar e vou pagar aquilo ali de forma parcelada, isso passa a ser um direito do devedor. Não que o devedor ele não deva pagar aquilo que deve, mas se ele reconhece que não tem a razão e quer cumprir, ele vai ter um direito a se fazer um parcelamento, é o que a gente chama de direito potestativo, né? Então, é o direito dele, independentemente do credor querer ou não. Então, o código, ao passo que se apresenta numa feição mais rigorosa, ele estimula os comportamentos positivos no sentido de tentar resolver os conflitos de interesse. Então, ele trabalha bem com esse equilíbrio para poder ter uma prestação jurisdicional mais rápida e assim poder consensualizar os entendimentos de todos os sujeitos do processo. Não sai daí, viu? A aula continua no próximo bloco aqui no programa Café com Direito. Estamos de volta com o programa Café com Direito, hoje gravando diretamente do escritório de advocacia Mozalas, Borba e Azevedo. Claro, tendo uma aula com o processualista Mozalas. Mozalas, querido, a gente tem uma grande questão que fica
todo mundo que está ou aprendendo o processo civil ou quem já está lidando, chama-se contestação e a petição inicial. Mudou. Alguns requisitos foram acrescentados. A própria matéria mesmo, o conteúdo da contestação mudou. Em que mudou e qual era o objetivo dessa mudança? Especificamente quanto à petição inicial, a gente teve alguns requisitos relacionados à qualificação das partes, para a gente poder ter uma melhor identificação das partes, o que vai facilitar futuramente também até os atos de execução. Então, por exemplo, hoje você não é obrigado a dizer que tem união estável. No novo código você vai ser obrigado a dizer porque futuramente, numa execução, você pode ter problemas relacionados a essa divisão do patrimônio. Tá, aí eu pergunto, você fala assim, a união estável, eu vejo muito num programa ao vivo que a gente faz na Correia, uma das grandes dúvidas é como provar a união estável quando eu afirmo na petição, uma vez que a gente tem que juntar a documentação. Hoje está mais fácil porque tem a declaração pública em cartório, você pode chegar e pode fazer também. Mas ainda que não tenha, você afirmando e havendo concordância também do companheiro, também já é uma forma de você comprovar essa união estável, né? Então, preservar o contraditório. E qualificar o réu, né? Porque no réu eu tenho que qualificar e eu tenho que dizer também se Na hora do réu, vive. Aí a coisa dá uma complicada. Realmente, fica mais difícil, mas o réu ele sabe que tem o dever também de desqualificar, né? Então ele não pode, na hora de responder, ignorar algum requisito que é indispensável que tenha sido omitido pelo autor, porque ele tenha desconhecimento, ou que tenha sido indicado até de certa forma equivocado. Então o réu ele tem o dever de agir de boa-fé. Boa-fé é um dos outros fundamentos que vai nortear aí o nosso direito processual civil. Então na petição inicial a gente tem uma qualificação melhor das partes, temos também com relação a pedidos de citação, que era um pedido que não tinha muito sentido, né? Você ajuizava uma ação, para que você vai pedir a citação? Claro que é óbvio que você vai pedir a citação. Então, ainda que você não peça, entende-se como pedido implicitamente esse requerimento de citação. Então, também foi eliminado para deixar a petição inicial mais simples. As interpretações dos pedidos têm uma disposição muito interessante também do Código de Processo Civil que diz que o pedido ele deve ser interpretado como um conjunto e não apenas lendo literalmente aquilo que está constando na última parte da petição inicial, que seria lá os pedidos. Então, você faz uma interpretação, você que está contestando ou o juiz que vai julgar, de uma forma geral, para você compreender de acordo com a contextualização, assim como a gente faz também hoje com a sentença e os demais atos decisórios. Com relação à resposta do réu, a gente tinha uma dificuldade muito grande em responder, isso é até paradoxal, porque temos a garantia constitucional da ampla defesa do contraditório, mas temos uma dificuldade de apresentar resposta porque ela sempre foi muito formal. Você, quando quer contestar algo, você faz uma petição. Quando você quer contra-atacar, você faz uma outra petição. Quando você quer defender uma questão processual, você faz também uma outra petição. Então isso, de certa forma, era muito complicado para o advogado e para a parte, naturalmente, porque o advogado representa as partes, porque ele tinha muito segmentação de trabalho para poder fazer, muitas vezes, a mesma coisa. Repetir os fatos e simplesmente depois dar uma modificada. Além do que, se pagava também por custas. Vocês criavam um auto, esse auto era necessário recolher a custa, a taxa processual, o que acabava deixando o processo também mais caro. Então, também seguia esse contraditório de ser um procedimento complexo para se responder e um procedimento que acabava sendo, muitas vezes, caro. Então, o Código ele simplifica esse procedimento, afirmando aí o direito fundamental ao contraditório em ampla defesa. Tá vendo? A gente vai ter que se atualizar mesmo, porque se era complexo, reconvenção, questionar valor de causa e tudo, agora, né, vai ser tudo muito mais objetivo, né, numa peça numa petição só. E o prazo. Sem né? pagar custas, então vai ser algo realmente muito mais fácil de se apresentar e, de certa forma, vai afirmar realmente os direitos. Quando você tira essas formalidades, você consegue ter uma aproximação da prestação jurisdicional junto ao jurisdicionado. Né? Agora vem a questão do indeferimento da inicial, que é outra coisa que complica, né? Que ela pode ser direta de mérito, né? E pode ser também parcial. Como é que fica, o poder do próprio juiz nesse momento de deferir ou no momento de indeferir a inicial? Com mérito ainda e sem mérito. Isso é muito interessante também, porque a gente tem uma modificação da ideologia com relação ao Código passado. O Código passado ele visava afirmar os precedentes do próprio juízo. Já no novo Código, não. No novo Código ele diz que você pode julgar imediatamente improcedente se a ação ela estiver contra os precedentes dos tribunais superiores. Basicamente seria nesses casos. Não exclusivamente, mas basicamente nesses casos.
Então, esse indeferimento liminar, que a gente chama, o julgamento imediato de improcedência, ele pode acontecer num todo, você negar toda a ação, ou negar uma ação quando ela tenha sido acumulada também. É o que a gente vai dizer que há um julgamento parcial de mérito, que pode acontecer no momento inicial, mas pode acontecer também durante o trâmite do processo. Essa é uma grande inovação, porque veja só o que acontecia, Sheila. A gente tinha, muitas vezes, uma acumulação de ações, formulando vários pedidos, e muitas vezes vários dos pedidos formulados eles já estavam prontos para ser julgados, mas o juiz ele só poderia julgar o final com a sentença. O novo código não. O novo código ele permite essa repartição do objeto litigioso. Você pode fazer julgamentos parciais e resta à sentença apenas a definição da última parte do objeto litigioso do processo. Isso vai permitir uma afirmação da duração razoável do processo. Você vai poder formar coisas julgadas parciais, é o que a gente chama aí de formação de coisa julgada progressiva, e a partir dessas coisas julgadas você vai poder ter início de cumprimentos dessas decisões parciais. Então, vai diminuir consideravelmente a litigiosidade. As pessoas elas não vão ter mais o álibi de ficar retardando o processo, porque aquelas partes que já estão prontas vão ser julgadas já de imediato e podem ser exigidas também de imediato. Em compensação, se eu não concordo, se a parte que perdeu, o autor lá, né, foi negado, eu posso agravar essa decisão e é uma decisão terminativa. Vamos pensar na decisão terminativa. Eu vou agravar, né? Como é que vai ficar, já que o agravo, automaticamente, ele não vai ter o efeito suspensivo? Como é que vai, você acredita, e aí já pensando um pouco do que a gente conhece, os nossos tribunais vão dar efeito suspensivo? E aí acaba voltando a mesma coisa, ou por medo de já de cara enfrentar uma nova mudança? Como é que você acha que vai ser essa questão que já estão apelidando de agravo de sentença? Eu estou achando que você está muito atualizada já com o novo código, viu? Porque esse é um dos grandes problemas que a gente vai ter agora. Por quê? Porque o código ele introduziu a sistemática das decisões parciais, sobretudo as decisões parciais de mérito, mas ele não se preparou no âmbito recursal para se adequar a essa modificação que foi feita no sistema. Então hoje a gente tem um tratamento diferenciado de apelação e de agravo de instrumento, embora ambos possam dizer respeito às mesmas questões, possam dizer respeito ao mérito. A apelação ela tem efeito suspensivo de imediato, e o agravo de instrumento ela depende de uma concessão do efeito suspensivo por parte do juiz, do tribunal no caso. Eu considero, até escrevi sobre isso, mas considero que quando o agravo ele diz respeito ao mérito, automaticamente esse agravo ele já tem efeito suspensivo. Porque se eu tivesse levado via recurso de apelação, que não é uma opção minha, mas uma opção muitas vezes do juiz, porque ele vai decidir se vai julgar fragmentado ou não, não pode ser retirado de mim esse efeito suspensivo. Então eu acho que nessa sistemática específica, quando é julgado parcialmente o mérito, o recurso, apesar de ser o agravo, nesse caso específico, ele já tem efeito suspensivo automático. Nos demais casos não, nos demais casos de agravo, que são agora rotulados ali, são especificados no artigo 1015, só se o juiz atribuir efeito suspensivo, tribunal no caso. Os agravos também sofreram algumas modificações, né? Restringir algumas coisas nas hipóteses e também excluiu né? Já não vai ter mais o agravo. E como é que eu vou fazer para não precluir alguma coisa, né, ali, alguma decisão interlocutória que eu considere perigosa ou danosa, que eu gostaria de questionar? Como fazer isso para que não preclua esse meu direito de pré-questionar isso para um caso de um recurso? A sistemática no Código de 73 é uma sistemática bem diferente no Código de 2015, que vai entrar em vigor agora de 18 de março de 2016. Né? Qual é a sistemática? Em 73, o Código 73, tudo que fosse decidido ensejava a interposição de um recurso. Se você não interpusesse o recurso, haveria uma preclusão, consequentemente você perderia a faculdade de recorrer. Com o Código 2015, não. O Código 2015 diz que não são todas as matérias que são recorríveis de imediato quando objeto de decisão interlocutória. Somente aquelas que estão dispostas no artigo 1015. O que é que faz com as demais? Penso eu, e assim vou fazer até que haja uma definição por parte do Superior Tribunal de Justiça, que o advogado ele deve pelo menos manifestar o seu protesto, dizer que não concorda e finalmente, quando você for interpor um recurso de apelação, lá na frente você suscita de novo essa questão, para mostrar que há uma voluntariedade para a interposição de um futuro recurso de apelação. Mas não descarta a possibilidade e acho que ser muito coerente também, eu faço por cautela essa forma, mas eu acho que a forma que vai ser decidida vai ser no sentido de que, independentemente de protesto, caberá a interposição de um recurso de apelação que contemple todas as decisões que foram tomadas anteriormente.
Você falou, né, dessa questão que já está sendo polêmica, alguma delas. A outra também, e aí vem o outro lado dessa, entre os operadores do direito, que é a visão do juiz, se ficou maculado o livre convencimento diante agora de uma sentença e algumas decisões que já vem bem, como é que se diz, quase a lição de casa, é obrigado a seguir certos passos, ou então vai ter que fundamentar de uma forma até mais clara e mais conclusiva, né? Vai ter que, todos os pedidos vão ter que ser ali analisados. Acredita-se que foi mitigado mesmo essa questão do livre convencimento do juiz? Não, acredito que foi não, porque o dever de fundamentar, acredito eu, que é uma garantia também constitucional, está lá constante na Constituição Federal, está constante também no artigo 93, de forma muito clara lá, 93, inciso 9 da Constituição da República, e o dever de fundamentar, ele tem várias repercussões. A repercussão do convencimento das partes, as partes só se convencem porque é uma fundamentação. A possibilidade até das partes não se conformar, porque a parte só vai poder recorrer se ele souber qual foi a razão do convencimento. O que se discute muito é o fato de o juiz agora ele ter que seguir alguns precedentes vinculantes. Os tribunais, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil, ele vai ter que seguir esses precedentes vinculantes. Aí se diz, e o juiz agora perdeu a liberdade de julgar? Não é que perdeu a liberdade de julgar. É que o juiz, se ele quiser entender de uma forma diferente daquela que foi entendida pelos tribunais superiores, ele vai ter um ônus argumentativo muito maior do que ele tem hoje. Não basta ele dizer simplesmente que não concorda. Ele tem que dizer por que é que não concorda e apresentar um fato de distinção ou de superação daquele entendimento que foi tomado pelo Tribunal Superior. Porque ainda que ele não concorde, mas não apresente nenhum fundamento novo, o que é que vai acontecer? As partes vão recorrer até chegar ao Tribunal Superior. Então a decisão do juiz ela não vai prevalecer. E a gente tem que considerar também que esse sentimento de justiça é um sentimento que é muitas vezes atrelado à questão da isonomia. Eu tenho alguns casos que vejo que pessoas pertencem à mesma categoria, ao mesmo sindicato, um entra com ação ganha, outro entra com ação perde. E como é que se justifica isso aí? Então o sentimento de justiça ele passa ali ao lado realmente da isonomia, né? É aquela história que eu, diante de uma pessoa que eu admiro muito e tenho muito orgulho, né, de ter acesso, eu tenho que te deixar isso muito claro, né, que quando você pega um texto, eu acho vários textos quando estou estudando, que vejo uma citação, poxa, eu acho que você que está nos assistindo tem que ter essa mesma sensação, esse orgulho de ter alguém aqui na Paraíba com um respaldo nessa área de processo, com tanta citação. E eu tenho sempre que aproveitar e tentar explorar, mas você vai ficar conosco assistindo o programa, que no próximo bloco a gente vai falar, porque tem muita coisa ainda para a gente aprender aqui com o nosso professor Rinaldo Mozales. Programa Café com Direito, preocupado em manter você atualizado. E agora com a matéria que nós estamos tratando nessa entrevista, não é uma questão de estar atualizado, é uma questão de permanecer aí na advocacia, porque você vai ter que aprender mesmo, debruçar no Código de Processo Civil, é o nosso instrumento primordial. E, claro, o programa Café com Direito, como tem acesso ao nosso querido Mozales, Rinaldo Mozales, estamos aqui para justamente contribuir nessa área, já que eu sou uma apaixonada pela advocacia, e ele, né, indiscutível, a gente está fazendo essa aula aqui, deixando ele falar agora sobre isso. Outro assunto interessante que não podia deixar de falar, pelo menos agora logo a princípio, é o artigo 976, que fixam os procedimentos para as chamadas incidentes de resolução de demanda repetitiva. Quando poderá ser utilizado e qual é a natureza realmente? Essa é uma parte já bem interessante, a gente já está um pouquinho adiantando, que a gente já está passando agora para o processo nos tribunais. Como é que se dá o procedimento nos tribunais? Essa é uma figura representativa de uma aproximação que nós temos no nosso sistema com a tradição do common law, né? A gente está se socorrendo agora de uma aproximação ao sistema de precedentes. A gente vai começar a respeitar os precedentes de uma forma institucionalizada. Está dito no Código de Processo Civil, não só pelo incidente de resolução de demandas repetitivas, mas por diversos outros institutos que estão previstos no Código de Processo Civil, essa necessidade de você obedecer aquilo que é decidido pelos tribunais. O IRDR é um incidente que foi instituído pelo Código de Processo Civil, de uma figura muito assemelhada com o que já há em outros países. A exemplo da Alemanha. A Alemanha ela tem um incidente também que foi criado na época para poder resolver múltiplas demandas que envolviam uma das empresas de telecomunicação na Alemanha.
E a gente fez a importação com algumas adaptações, eu costumo dizer que a gente fez uma tropicalização, né? A gente importou, mas também a gente adaptou esse procedimento, para poder, sempre que há multiplicação de ações, poder ser selecionado uma ou alguns casos, para que o tribunal ele possa firmar aí um entendimento e a partir dessa premissa conclusiva que é estabelecida pelo tribunal, sempre que num processo tiver discussões em torno daquela mesma questão, você vai fazer uma importação aí, uma aplicação dessa decisão aos demais casos que permanecem suspensos. Então, isso é criado para poder garantir essa segurança jurídica e essa própria legitimidade da prestação jurisdicional, como a gente já vinha falando também anteriormente. Então, o incidente visa fazer isso, pegar demandas repetitivas, suspender enquanto se julga um caso, modelo, e julgado o modelo você faz a aplicação aos demais. Outra questão agora são as súmulas vinculantes. Os tribunais, a jurisprudência do próprio tribunal vai ter uma certa força. Eu só espero que se organize para que a gente consiga pesquisar e conhecer quais são as jurisprudências dos tribunais. O que isso representa? Você igualou a jurisprudência com as súmulas vinculantes ou foram outros meios que vão vincular também a decisão do juiz? Não, a gente não pode chamar todos os julgados de precedentes. Os precedentes ele tem uma força diferente do julgado. Então, o que se estabeleceu no Código de Processo Civil é que os precedentes eles estão delimitados no artigo 932. Eles são vinculantes, os demais não. Então, essa criação desses precedentes vinculantes, eles estão geralmente relacionados aos tribunais superiores. Aos tribunais locais, eles estão relacionados apenas à interpretação do direito local. Então, aí seria também uma interpretação vinculante. Mas isso traz uma maior responsabilidade para cada tribunal. A gente não pode ter uma variação de entendimento como se tem hoje. Hoje, uma semana decide uma coisa, o mesmo órgão jurisdicional vai na outra semana decide outra coisa. Às vezes até na mesma sessão. Já aconteceu isso, já vi isso. Então, há uma necessidade de maior respeito ao precedente. Então, você vai ter que ter um cuidado maior na formação, porque aquilo que é definido pelo tribunal não pode ficar variando. Tem que se estabelecer qual é a diretriz para, a partir dali, o jurisdicionado conhecer a própria jurisprudência do tribunal e definir o seu padrão de comportamento. Então, isso é muito importante para até a redução da litigiosidade. Quando você sabe que o tribunal ele fica variando o entendimento dele, aí você arrisca. Olha, o tribunal hoje está contra, mas amanhã pode ser que esteja a favor. E quando a gente estabelece uma jurisprudência que é estável, que só pode ser modificada se houver alguma distinção do caso, não é o mesmo caso, ou se houver algum fator de superação, porque algo não foi analisado quando se constitui aquele precedente, a gente tem uma segurança jurídica também muito maior. Era exatamente essa uma das questões a ser levantada, que é se vai engessar, né? Se o nosso direito tem algumas questões vão ser engessadas ou não. Por exemplo, a gente tem no nosso tribunal superiores, né, o STF e o STJ, uma composição que agora mesmo, daqui a uns 3 anos, vai ter uma mudança grande, né, de pessoas, né? Isso significa também novas ideias e novos entendimentos. Como é que fica exatamente essas súmulas? Ou como vai ficar a possibilidade aí em grau de recurso de tentar mudar algo que a senso comum, por exemplo, não é justo, mas está decidido no Superior Tribunal de Justiça? Esse receio de engessar não vai ter. O que vai haver é uma estabilização, né? A gente vai ter uma dificuldade maior de modificar aquilo que está definido como um parâmetro. É a matriz que a gente diz. Foi criada a matriz, aquela matriz vai ser compreendida como sendo uma verdade, né? Então a gente vai, a partir daquela verdade, adotar como premissa para outros casos. Os tribunais superiores, obviamente, eles vão ter modificação de composição, mas penso eu, em particular, que isso não se justificaria por si só, essa modificação de composição, a modificação do entendimento do tribunal. Embora o Código ele abra uma brecha para isso. O Código, em algumas passagens, ele diz que quando houver modificação da maioria dos membros de um determinado órgão, pode ser que aquele órgão ele renove a sua compreensão sobre determinada questão jurídica. Mas eu acredito que não. Eu, pessoalmente, eu sou daqueles que adoto o precedente e acho que o precedente ele só deve ser modificado não por questões relacionadas às pessoas, mas por questões relacionadas a um fator de distinção ou um fator de superação. Por exemplo, eu costumo sempre contar esse exemplo, dizer que aquilo que você lê há 20 anos, num determinado dispositivo de lei, não é a mesma coisa que você vai ler hoje. A gente vai levar em consideração determinados fatores sociais, políticos, econômicos, jurídicos, que vai fazer com que você construa uma norma diferente daquela que você construiu há 20 anos.
Então, essa história da praia, que tinha uma placa na praia e dizia: é proibido usar biquíni. Há 100 anos, as mulheres iam para a praia todas bem vestidas. E hoje, se a gente chegar na praia e estiver dizendo é proibido usar biquíni, alguns vão compreender que tem que tirar a roupa. Mas o texto é o mesmo, só fez uma atualização daquela interpretação, né? Então, o que a gente espera mesmo aí no caso específico, é analisar ou pegar um precedente e, se quiser mudá-lo, tem que ter um fato concreto em que ele não se aplicaria. Exatamente explicar em que caso ele não se aplicaria para que haja um novo julgado sobre aquele caso. Pelo menos para chegar até o próprio tribunal. Né? Uma questão, e aí houve grandes mudanças, foi nessa área mesmo de recurso. Se você puder pontuar o que mudou e, principalmente, né, que já houve uma mudançazinha antes dele entrar em vigor, que foi exatamente a questão, né, da sua admissibilidade. O que você poderia, né, nesta aula aqui, falar sobre essa mudança em relação ao recurso? Em relação aos recursos, foram eliminados alguns recursos, como o agravo retido e os embargos infringentes, embora o embargo infringente ele foi substituído por uma técnica. Não é recurso, mas virou uma técnica. Os casos de interposição de agravo, eles passam a ser taxativos, dispostos no artigo 1015, e os juízos de admissibilidade dos recursos, eles não passam a ser duplo, feito primeiramente na instância originária para depois ser feito na instância superior. De regra, agora, ele é feito diretamente pela instância superior. Só houve uma modificação agora, com a nova lei, antes mesmo de entrar em vigor o novo Código de Processo Civil, com relação aos recursos de natureza extraordinária. Recurso para STJ, recurso para STF, eles continuam tendo duplo juízo de admissibilidade. E uma outra modificação que eu entendo também muito significativa, Sheila, é o fato do pagamento do preparo. Hoje a gente tem uma possibilidade de pagar o preparo ou não pagar o preparo. Se eu interpus o recurso e não paguei o preparo, o recurso ele não vai ser admitido. No Código de 2015, não. Eu posso até não ter pago o preparo, mas eu vou ser intimado e vou ter uma penalidade. Exato. Você não pagou em tempo, você vai ter a possibilidade de pagar, mas vai pagar agora em dobro. Então isso estimula o quê? A solução, a primazia na solução do mérito, com a segurança jurídica, com a afirmação do duplo grau de jurisdição, mas ao mesmo tempo não permite que a parte recorrente ela faça isso de propósito, para ganhar tempo dentro do processo, porque se assim o fizer, ela vai ter essa penalidade aí de pagar o preparo em dobro, né? Claro. Eu acredito que essas mudanças, elas irão mesmo atender a questão da celeridade do processo. A gente, quando vê uma mudança desse monte em relação ao ordenamento jurídico, a gente tem que ter o pensamento positivo de que vai fazer alguma alteração e que vai trazer resultados positivos para o jurisdicionado. Doutor Gonzalo, terminou nosso programa com a sensação ainda que a aula tem que continuar, né? E aí, para nossa sorte e para os benefícios que nós temos para quem gosta de conhecer, quem gosta de estudar, é o seu livro, né? Que já está aí, já está vindo totalmente atualizado, né? Que vai estar à nossa disposição. Tem data já para a gente já aguardar, para ninguém comprar outros e aguardar e privilegiar o nosso conterrâneo? Eita, mas é bom uma pluralidade, né? Eu não quero monopolizar nenhum tipo de leitura, não. É bom monopolizar de fato. Eu já enviei para a editora, deve estar nos próximos 10 dias, já deve estar chegando. Acredito eu que antes já da vigência do novo Código de Processo Civil. Mas eu já escrevi também vários textos, vários livros em coautoria com outras pessoas e que já estão disponíveis no mercado. Escrevi muito sobre improcedência, muito sobre juizados, sobre honorários, sobre procedimentos especiais, todos esses estão dispostos no mercado. Agora, um livro manual em volume único, esse que já vai para a 8ª edição, vai chegar nos próximos 10 dias. Pois é, isso significa que ele deu aí uma deixa para a gente vir gravar programas e aulas para vocês sobre temas específicos. Doutor Gonzalo, muito obrigada e eu agradeço de coração a oportunidade e tão brilhante conhecimento aqui adquirido por você. Eu que agradeço, sobretudo por ter esse público tão seleto que se interessa pelo direito, né? Sendo ou não profissional do direito, se interessa muito pelo direito. É isso aí, o programa Café com Direito vai ficando por aqui e a gente aguarda você para a próxima semana com mais conhecimento jurídico.